Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teu Lugar, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Hoje vamos falar sobre as 7 trombetas. Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos, eu recomendo que você assista os 3 primeiros vídeos para que você entenda a linha de raciocínio sobre o livro do Apocalipse. Primeiro vídeo falamos sobre a estrutura, depois falamos sobre as 7 cartas, as 7 igrejas, e então os 7 selos, e hoje vamos falar sobre as 7 trombetas. Em se tratando das 7 trombetas, há uma pergunta muito importante que muitas pessoas têm feito. Qual é o período que cobre as 7 trombetas? Embora hajam muitas especulações e interpretações com respeito a este período, e muitas delas sejam divergentes, a maioria dos teólogos defendem e entendem que elas cobrem o mesmo período das 7 cartas e dos 7 selos também. Alguns pensam que o fato de Apocalipse 8, verso 6, dizer que os anjos vão tocar as trombetas após o 7º selo, então as trombetas devem ser entendidas como um tempo posterior aos eventos dos 7 selos. Ou até mesmo chegam a ligar as 7 trombetas às 7 pragas descritas no capítulo 16. Mas esta não é a forma correta de entender as trombetas. As trombetas têm um papel de advertir, de alarmar as pessoas para que elas se arrependam. É uma forma de preparo. Enquanto as pragas têm um outro objetivo. As pragas não têm o objetivo de chamar as pessoas a atenção para elas se voltarem para Deus. Afinal, as pragas só vão cair depois que o juízo estiver sido concluído. E elas têm o objetivo de executar o juízo de Deus. Esse detalhe sobre as pragas nós vamos falar em vídeos mais à frente. Para entender melhor, devemos lembrar dos 2 tipos de serviços no santuário. O primeiro é o serviço de intercessão e mediação. Ele era oficiado diariamente pelos sacerdotes no pátio e no lugar santo. E o segundo serviço era feito ou executado apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano. E este serviço era o serviço de expiação e purificação do santuário. Veja o que diz Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Essa é a descrição do serviço diário do santuário, que ocorria no pátio ou no lugar santo. Portanto, se refere ao período antes do juízo ter sido concluído. Devemos lembrar também que o Apocalipse está estruturado sobre a ótica das festas judaicas. E a festa do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, é marcada pelo toque das trombetas. Esta festa acontece 10 dias antes do dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação do juízo. Os judeus comemoram essa entrada do novo ano e depois, nos próximos 10 dias, eles passam em oração para que quando chegar o juízo, eles estejam selados, estejam aprovados. É comum, ao final da festa de Rosh Hashanah, ou o Ano Novo Judaico, as pessoas se cumprimentarem com tenha um bom selamento, ou apenas bom selamento. Uma referência ao que vai acontecer 10 dias depois. Já a cena que desencadeia as pragas, em Apocalipse 15, acontece no Santíssimo, ou seja, depois de Jesus ter concluído a fase de expiação e a purificação do santuário celestial. Eckhard Miller, um grande teólogo renomado dentro e fora da Igreja Adventista e um dos consultores editoriais da Bíblia de Estudo Andrews,
da Igreja Adventista, comenta o seguinte: o livro do Apocalipse pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte, capítulo 1 a 14, consiste em várias séries históricas de eventos que abrangem desde o tempo de João até a consumação final. A segunda parte, do capítulo 15 a 22, lida somente com eventos do fim dos tempos e tem sido chamada de parte escatológica. Essa citação está no livro Interpretando as Escrituras, que foi editado pela Casa Publicadora Adventista. As 7 cartas às 7 igrejas tratam da história do desenvolvimento da igreja cristã. Já os selos revelam a opressão, enquanto as trombetas tratam do juízo. A trombeta é tocada em ocasião solene e de guerra e juízos. Muito bem, vamos analisar então as trombetas. A primeira e segunda trombeta se encontra no capítulo 8, versos 7 a 9. Nós temos aqui fogo e sangue, que representam violência contra o opressor. É o tempo de guerra contra os bárbaros que racharam a igreja, e elas estão em paralelo com o segundo selo. A terceira e quarta trombeta está descrita em Apocalipse capítulo 8, versos 10 a 13. A terceira fala de uma estrela no singular, que desencadeia uma reação no Sol e na Lua e nas estrelas no quarto selo. Estrela no singular aparece como sendo uma referência ou a Jesus ou a Satanás. Aqui é uma possível referência a Satanás, pois é chamado de absinto, que significa amargo. Por isso as águas estão amargas, uma referência à sede espiritual, à verdade corrompida e à apostasia. Na quarta trombeta, a verdade é apagada. Temos então um paralelo com o terceiro e o quarto selo. Na quinta trombeta, relatada no capítulo 9, verso 1 a 11, a estrela caída é a mesma da terceira trombeta. E aqui é dito que foi-lhe dada a chave do abismo. Essa expressão foi-lhe dada é conhecida como passivo divino, ou seja, Deus está no controle da situação. Foi concedido a Satanás operar a sua obra, mas Deus está no controle da história. Ao abrir o abismo, saem dali gafanhotos e escorpiões, que são símbolos dos poderes demoníacos que farão a sua obra, mas não têm poder para matar, somente atormentar. O período de ataque desses gafanhotos é de 5 meses, basicamente o tempo de vida de um gafanhoto. Em tempo profético, este período compreende 150 anos, se aplicarmos o princípio dia-ano, que aponta para a Revolução Francesa, que irá se concluir em 1929. Neste período, temos o desenvolvimento ainda mais acelerado do ateísmo, evolucionismo, espiritismo, misticismo e outras falsas religiões. Satanás está usando todos os poderes para enganar as pessoas. O nome hebraico Abaddon e o grego Apolion significam destruição, o destruidor, aquele que causa morte, que vem para arruinar. O Dr. Jacques Ducan, doutor em teologia, renomado dentro e fora da Igreja Adventista, que foi professor da Universidade Andrews, comenta que esta referência ao abismo pode ser uma alusão à negação de Deus e ao vazio, o que corrobora para a interpretação do período da Revolução Francesa. Já a sexta trombeta, relatada no capítulo 9, verso 13 a 21, nós temos aqui uma punição contra o opressor. Ela é a continuação da quinta trombeta. O tempo descrito no verso 15 nos indica que tudo está acontecendo no seu devido tempo, ou seja, mais uma vez Deus está no controle e isso fica muito claro pelo texto bíblico. A expressão numérica no verso 16 se refere a um número incontável na verdade. O termo ali é miríades ou número incontável. Já no verso 19 nos é dito que a força dos cavalos estava na boca e na cauda. A metáfora da boca sugere que o poder é de natureza religiosa. Eles espalham a mentira, o engano sobre a terra. Já o fogo, a fumaça e o enxofre
se referem à natureza demoníaca dessas obras. Os versos 20 e 21 nos revelam que muitos serão enganados e decidirão permanecer no erro, ou seja, eles não vão se arrepender. Temos aqui então uma pausa no capítulo 10. Esse capítulo é a sequência perfeita da cena descrita em Daniel capítulo 12. O livrinho é, na verdade, o livro de Daniel que passa a ser estudado. Quando João toma o livro e estuda, ele é doce na boca, mas ele se torna amargo quando chega ao estômago. O doce e o amargo apontam para a dualidade da mensagem do juízo. Ela é doce para os fiéis, para o povo de Deus, pois é libertação. Mas ela também é amarga para os infiéis, aqueles que rejeitam a Deus e serão então condenados. Também é uma referência ao desapontamento para aqueles que esperavam a vinda de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, devido às pregações de Guilherme Miller e outros pregadores do movimento millerita. Esse movimento se deu pelo estudo e compreensão de Daniel capítulo 8, verso 14, que dizia que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Eles fizeram a conta de anos proféticos e chegaram então ao ano de 1844. E o dia da expiação naquele ano caiu justamente no dia 22 de outubro. Na verdade, este evento não significava a volta de Jesus, mas na verdade a sua passagem do lugar santo para o lugar santíssimo e o início da sua obra de expiação e purificação do santuário celestial. Este período é chamado também de juízo investigativo. É o período em que Jesus está investigando os livros que foram abertos no céu para julgar as pessoas, se elas o aceitaram ou não. O capítulo 11, por sua vez, fala sobre o início do juízo, referenciado pela medida do santuário. Nos versos 1 e 2, como nós lemos, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que neles adoram. Está em paralelo com Levítico 16 e o dia da expiação. E o verso 2 diz, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Bem, esta é uma clara referência ao período de juízo. Já nos versos 3 a 14, é falado sobre as duas testemunhas que profetizarão durante 1260 anos, que é o mesmo período profético dos 42 meses dito no verso 2. Essa é uma referência à Bíblia, as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, ou então a lei e os profetas, e ao período da Idade Média, onde a Bíblia deu o seu testemunho silencioso, pois muitos tentaram acabar com ela. É-nos dito que essas duas testemunhas foram mortas e os cadáveres ficaram expostos na praça da grande cidade, mas depois de um tempo elas ressuscitarão. Essa é uma possível referência aos decretos que aboliam a religião e punham de parte a Bíblia na França, em 1793. Muitas Bíblias foram queimadas nas praças. Mas 3 anos e meio depois, conforme predito no verso 9, o corpo legislativo da França se reuniu e revogou esses decretos. Foi aí que as duas testemunhas mártires voltaram à vida. Chegamos então à 7ª trombeta, descrita no capítulo 11, verso 15 a 19. E aqui nós temos o cumprimento do mistério de Deus, de Apocalipse 10, verso 7. Todas as profecias estão cumpridas. A liturgia que se segue é de vitória e juízo. O reino está de volta às mãos de Deus e de Jesus, e é dito que ele destruirá os que destroem a terra. O verso 19 relata que o santuário foi aberto e pôde-se então ser visto a Arca da Aliança, ou seja, o lugar santíssimo foi aberto, o tempo de graça se findou, o juízo sobrevirá à terra. As 7 trombetas nos mostram que, apesar das obras de Satanás, tudo isso se voltará contra ele no dia do juízo final. Jesus fará justiça por seus filhos. Ele julgará e exterminará Satanás e todos aqueles que ficarem do lado dele.
No próximo vídeo, vamos falar sobre a mulher e o dragão de Apocalipse 12. Se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar o seu like, sem curtir esse vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e também compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a maravilhosa mensagem do livro do Apocalipse. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.